Se você acha que a gordura localizada está aí porque falta fazer mais cardio, mais abdominal ou passar horas tentando suar o máximo possível, existe uma grande chance de você estar lutando contra o problema da maneira errada. E é exatamente por isso que tantas pessoas treinam durante meses, às vezes anos, e continuam olhando para o espelho vendo a mesma barriga, a mesma gordura na cintura e a mesma falta de definição. O que pouca gente percebe é que o corpo não muda porque você está cansado. O corpo muda porque recebe os estímulos certos, repetidos da forma certa. Exercício 1. Agarramento. Se existisse um exercício capaz de mudar completamente a forma como seu corpo utiliza energia, o agachamento estaria entre os primeiros da lista. Isso acontece porque ele recruta alguns dos maiores grupos musculares do corpo ao mesmo tempo. Pernas, glúteos, abdômen e estabilizadores trabalham juntos em cada repetição. E quanto mais músculos participam de um movimento, maior tende a ser a demanda energética necessária para executá-lo. Agora pense em quantas pessoas entram na academia e passam a maior parte do treino fazendo exercícios isolados enquanto evitam movimentos compostos. É exatamente aí que muitos resultados começam a desacelerar. O agachamento não é importante apenas porque fortalece as pernas. Ele ajuda a desenvolver massa muscular de forma global. E quanto mais massa muscular você possui, maior tende a ser o gasto energético diário do seu corpo. Mas existe outro benefício ainda mais interessante. Quando você evolui progressivamente no agachamento, seu corpo recebe um sinal claro de adaptação. Ele entende que precisa ficar mais forte. E um corpo que constrói músculo tende a apresentar uma aparência mais firme, mais definida e mais atlética. Por isso, não pense no agachamento apenas como exercício para pernas. Pense nele como uma ferramenta para transformar todo o seu físico. Mas existe um exercício que trabalha uma das áreas que mais influencia a aparência visual do corpo e que muita gente subestima. Exercício 2. Remada. Olhe para alguém com um físico atlético. Mesmo quando essa pessoa não está extremamente magra, existe uma característica que chama a atenção imediatamente: a largura das costas. É justamente aí que entra a remada. Enquanto muitas pessoas ficam obcecadas apenas com exercícios para peito ou abdômen, as costas representam uma das maiores massas musculares do corpo. E desenvolver essa região gera uma diferença visual impressionante. Além disso, exercícios de remada exigem participação intensa de vários músculos ao mesmo tempo. Costas, bíceps, antebraços, ombros e musculatura estabilizadora trabalham em conjunto. Isso significa mais estímulo muscular em menos tempo. Outro benefício importante é a melhora da postura, e isso faz mais diferença do que muita gente imagina. Uma postura ruim pode fazer a barriga parecer maior, pode fazer os ombros parecerem caídos, pode transmitir uma aparência menos atlética. Já uma postura melhor cria instantaneamente uma impressão visual de mais definição e mais presença física. Por isso, quando você fortalece as costas, não está apenas construindo músculos. Está mudando a forma como seu corpo é percebido. E agora chegamos a um exercício que praticamente todo mundo conhece, mas poucos utilizam da forma correta. Exercício 3. Flexo de braços. Muita gente olha para a flexão como um exercício simples demais. Mas essa é justamente uma das maiores vantagens dela. Porque simplicidade gera consistência, e consistência gera resultados. A flexão trabalha peito, ombros, tríceps e abdômen ao mesmo tempo. Ela ensina o corpo a produzir força utilizando várias regiões musculares de forma integrada. E existe algo interessante que acontece quando você melhora a sua capacidade de realizar flexões. Você não está apenas ficando mais forte, você está aumentando sua capacidade de controlar o próprio peso corporal. Isso cria uma sensação de evolução extremamente motivadora. E motivação importa, porque o maior problema da maioria das pessoas não é encontrar o treino perfeito, é continuar treinando durante meses sem desistir. A flexão possui outra vantagem. Ela pode ser adaptada para praticamente qualquer nível, iniciante, intermediário ou avançado. Sempre existe uma forma de torná-la mais desafiadora. E quanto mais você progride, mais seu corpo recebe sinais para preservar e desenvolver massa muscular. Mas existe um exercício que quase ninguém considera um exercício. E talvez seja justamente por isso que ele seja tão poderoso. Exercício 4. Caminhada. Se alguém dissesse que um dos hábitos mais eficientes para melhorar a composição corporal não exige equipamentos, não exige academia lotada e não exige sofrimento extremo, muitas pessoas não acreditariam. Mas é exatamente isso que a caminhada representa. O problema é que muita gente associa resultado apenas ao cansaço. Se não está exausto, acredita que não está funcionando. Mas o corpo não recompensa sofrimento. O corpo recompensa consistência. Uma caminhada diária ajuda a aumentar o gasto energético sem comprometer a recuperação muscular. Ajuda a controlar o estresse. Ajuda a melhorar a circulação. Ajuda a manter o corpo em movimento. E o melhor de tudo, é algo que pode ser repetido praticamente todos os dias. Enquanto treinos extremamente intensos podem gerar desgaste excessivo quando feitos em excesso, a caminhada se encaixa facilmente na rotina da maioria das pessoas. E quando você soma pequenas ações repetidas diariamente durante meses, os resultados começam a aparecer de uma forma que parece quase inevitável. É exatamente por isso que tantas transformações bem-sucedidas têm algo em comum. Não são construídas por medidas extremas. São construídas por hábitos sustentáveis. Treino milagroso.
Porque no final das contas, eliminar gordura corporal não depende de encontrar um segredo escondido. Não depende de um treino milagroso. Não depende de sofrer mais do que todo mundo. Depende de fazer as coisas certas durante tempo suficiente para que o corpo tenha oportunidade de responder. Agachamento para construir uma base forte. Remada para desenvolver uma estrutura mais atlética. Flexão para fortalecer a parte superior do corpo de forma eficiente. E caminhada para criar consistência e aumentar o gasto energético sem destruir sua recuperação. Separadamente parecem simples, mas juntas, essas 4 práticas criam um sistema extremamente poderoso. E é justamente essa simplicidade que faz tantas pessoas ignorarem o que realmente funciona. A pergunta não é qual exercício é o melhor. A pergunta é qual deles você vai começar a fazer de forma consistente a partir de hoje. Porque os corpos que mais impressionam raramente são construídos por pessoas que encontraram atalhos. São construídos por pessoas que repetiram os fundamentos durante tempo suficiente para que os resultados aparecessem.